Olá, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 23 de fevereiro de 2026. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Sempre esse esclarecimento que a gente faz no nosso estudo, à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. A gente não quer brigar com ninguém. Eu estou usando o texto de Bíblia que eu coloco, é sempre da Bíblia de Jerusalém, mas eu também uso a Bíblia de Estudo NVI, a Bíblia do software da Bíblia Logos e a Bíblia do Peregrino, e também uso esses comentários bíblicos do Evangelho de João, quando eu estou falando de João, e o novo dicionário da Bíblia Douglas, uso muito esse dicionário. Como fontes espíritas do estudo de hoje, eu estou usando o Evangelho Redivivo, da FEB, Parábolas do Amor, do Jorge Elahá e da Samia Awada, O Verbo se Fez Parábola, do Haroldo Dutra, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Evangelho segundo Emmanuel, falando, na verdade, o Evangelho por Emmanuel, os comentários do Evangelho segundo Lucas, do Emmanuel, e estudo aprofundado da doutrina espírita. Tá? Eu vou falar um pouco antes de entrar no Bom Samaritano, eu vou falar rapidamente da missão dos 72 e o real motivo da alegria quando os apóstolos voltaram, a má acolhida de um povoado da Samaria, que eles acontece lá com eles, com os discípulos, e vou falar também do Bom Samaritano. Então, está lá na Bíblia, né, que Jesus manda os 72. Lembra que eles já tinham mandado os 12 para pregar e falava que toda vez que eles chegassem num lugar que eles não fossem bem recolhidos, para eles sacudirem a poeira, abençoar as pessoas que estavam ali e ir embora. Né? E aí, agora ele manda 72. Tem lugar que é 70, tem lugar que tem tradução que fala de 70, tem tradução que fala de 72. As versões todas que eu tenho aqui, tanto da NVI, quanto da Almeida Revisada, como do Peregrino, como a Bíblia de Jerusalém, falam em 72. Mas todo mundo faz essa ressalva que tem lugar que fala 70. E uma coisa interessante, que ele manda esses 72 para todo mundo ir para vários lugares, para todos os povos ali perto. E ele dá a mesma recomendação de antes. Se vocês forem mal recebidos, vocês não entrem, vai embora, abençoa e não leva nem a poeira de um lugar. Uma coisa interessante, por que fala em 70 ou 72? Isso é uma referência lá da Gênesis de Moisés, lá no capítulo 10. Depois que tem o dilúvio, né, os filhos as gerações do filho, ele fala das gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E aí, quando ele fala essas gerações, são que formam os povos, todos os povos da Terra, que são 72 povos. São essa referência aí que Jesus faz, né, que Lucas faz aí na missão 72, é como se Jesus estivesse mandando os apóstolos a todos os povos da Terra. É uma simbologia. Né? É um símbolo. E é interessante que quando eles voltam, né, quando os 72 voltam, lá no versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, eles voltam e falam assim: Senhor, até os demônios se nos submeteram em teu nome. E aí Jesus fala: olha, vocês não fiquem alegres, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque seus nomes estão escritos nos céus. Eu achei interessante falar sobre isso, porque o Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, no livro As Palavras de Vida Eterna, ele fala dessa frase aí: contudo, não vos alegreis,
porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. E aí o Espírito Emmanuel fala, né, que ele comenta de reuniões mediúnicas que alguns doutrinadores, usando essa expressão, os esclarecedores, ficam falando: nossa, a gente conseguiu resolver um monte de casos de obsessão, a gente livrou um monte de obsessão, nós somos bons pra caramba, né? Nós somos o último biscoito do pacote. E aí o Emmanuel fala: não é nada disso, olha o que Jesus está falando. O importante é que a gente está trabalhando, né? Ensinar para aprender, né? Esclarecer os espíritos, não para que eles aprendam alguma coisa. Cara, a gente aprendeu, olha que situação horrível que aqueles espíritos se meteram, né? A gente não entrar na mesma situação. Então, por isso que Jesus fala: vocês devem ficar alegres, não porque mandaram embora os espíritos, ficar alegres porque vocês fizeram o bem, né? A gente precisa fazer o bem. E aí Jesus ainda fala depois: felizes são os olhos que veem o que vós vedes, porque porque eu digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram. Ouviram o que ouviram, o que ouvis, mas não ouviram. Então, Jesus está falando: olha, vocês estão tendo a oportunidade de aprender um monte de coisa. Então, fiquem felizes com isso. Eu levei isso para mim, para a gente, né? Porque nós estamos tendo a oportunidade de estudar, né? Jesus, estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho, e a gente tem que ficar feliz a gente conseguir ver isso. Porque já tem 2000 anos que Jesus veio na Terra e nada mudou, né? A gente continua precisando aprender. A gente ainda está muito enrolado aí. Bom, aí Jesus, depois de ele falar isso, eles estão indo para Jerusalém. E aí, para ir para Jerusalém, ele tomou o caminho de Jerusalém e ele mandou os mensageiros na frente porque eles queriam arrumar uma pousada para eles ficarem, que normalmente era assim que eles faziam. Quando Jesus ia andar, ele mandava os mensageiros na frente, chegava na cidade, e os simpatizantes de Jesus acolhiam eles nas suas casas. Então, a história é essa aí. Quando se completaram os dias de sua assunção, está em Lucas, capítulo 9, versículos 51 e 56. E enviou mensageiros na sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, os samaritanos, porém não receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram para Jesus: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Eles, porém, voltando-se, repreendeu-os. Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. E partindo para outro povoado. Olha que coisa, né? Tiago e João viraram para Jesus. Jesus falou assim: cara, esses samaritanos aí, você quer que deixa fogo do céu para acabar com os samaritanos? Bom, isso aconteceu e Jesus, então, continuou andando e entrou em Jerusalém. Quando ele chegou, né, e são os dois, Tiago e João, falam com Jesus: você quer que jogue fogo do céu para esses caras aí? Né? Quando eles chegam em Jerusalém, eles provavelmente vão para uma sinagoga, não fala aqui, né, mas eles estão lá numa sinagoga. Deixa eu achar aqui, desculpa, estou perdido. E aí um doutor da lei olhou para Jesus e falou assim: Jesus, quem é o meu próximo? Desculpa, perdão. Não esquece, foi nada disso. Volta. Ele chegou na sinagoga e um doutor na lei falou para ele: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele:
o que está escrito na lei? Na lei? Como que você lê? Como que você interpreta? Né? Porque ler só por ler não era só isso, tinha que interpretar ali. Aí, o doutor da lei, que fez a pergunta para Jesus, responde: amarás o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso está em Lucas, lá, versículo 27. E Jesus, então, falou para ele: respondesse certo, respondesse corretamente. Fazer isso e viverás. Aí, o doutor da lei perguntou para ele: quem é o meu próximo? E aí Jesus, então, conta a parábola do bom samaritano. Então, voltando aqui, quando ele fala, né, amar a teu Deus, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento, né, o que significa isso? Né? É amar, porque os judeus eles não consideravam a sede do espírito, o cérebro como a sede do espírito. A sede do espírito era, a sede da alma era o coração. E ele fala ali, né, amará com todo o seu coração, quer dizer, com toda a sua alma, se a alma está no coração, né, além do coração, né, com a parte física, com a parte espiritual, com toda a tua força, quer dizer, com toda a sua vontade e com todo o teu entendimento. Então, você tem que também estudar com todo o conhecimento. Né? E aí ele acrescenta: e ao próximo como a ti mesmo. Outra coisa interessante também é que quando o doutor da lei pergunta o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. A vida eterna, no conceito judaico, ele chamava Olam Rabá. Eu acho que é assim que fala. Para os judeus, significaria o plano espiritual ou a necessidade de reencarnar, vamos falar assim. Né? O que é? A pessoa que vai para o Olam Rabá é a pessoa que consegue ir para outro lugar e teria ali a imortalidade. Né? Ela não precisaria mais de outras experiências, porque os judeus tinham isso, apesar de não falarem de reencarnação, eles tinham a ressurreição. Tanto é que várias vezes eles falam: quem foi que pecou? Lembra do cego? Foi o pai deles ou foi ele mesmo? Porque eles tinham essa noção de uma coisa que acontecia depois da vida. Então, a vida eterna seria um lugar onde você não precisaria mais passar por nenhuma experiência ruim, vamos falar assim. É como se fosse o paraíso dos católicos. Para a gente é um mundo de regeneração ou uma situação que a gente não precisa mais reencarnar. Tá? Então, aí Jesus responde, ele mesmo responde, né? Você tem que amar coração, com sua alma, com sua vontade, com todo o seu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. E aí ele pergunta: pô, Jesus, então quem é meu próximo para eu amar? Porque para os judeus existiam muitas diferenças. Assim, para os judeus só era próximo dele quem era judeu. Quem não era judeu não era próximo. Era o gentio, né? Eram pagãos. Não eram pessoas da mesma congregação, não eram próximos. E os samaritanos, né, que Tiago e João já tinham reclamado lá deles, queriam tacar fogo, de jogar fogo dos céus, né, que acabasse com eles, os samaritanos eram meio que odiados, vamos falar assim, odiados pelos judeus. Os samaritanos, na época de Salomão, 900 anos, alguma coisa parecida com isso antes de Cristo, depois de Salomão, os filhos dele brigaram e separaram
o reino de Israel em dois: o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte se chamava Israel e a capital era Samaria. Tinha 8 tribos lá, 10 tribos no norte. E no sul tinha Judá. Ficou a tribo de Judá e a capital era Jerusalém. A tribo do sul, né, as tribos do sul, o reino de Judá, seguiu as leis de Moisés, seguiu as leis dos profetas e desenvolveu ali a cultura judaica, na qual Jesus estava inserido ali naquele momento. E o reino do norte, da Samaria, não aceitava os profetas, só aceitava o Pentateuco de Moisés. Eles eram bem ortodoxos, né? Então, eles eram judeus ortodoxos daquela época e não aceitavam os judeus do sul. Então, havia uma briga lá entre o sul e o norte, eles não se detestavam. Eles eram inimigos. Né? O Haroldo Dutra, naquele livro que eu botei aqui, O Verbo se fez palavra, ele dá um exemplo. Imagina, né, que quando fala a parábola do bom samaritano, ele, ao invés de estivesse falando para os americanos, aí diz assim: uma pessoa da Al-Qaeda está descendo e foi a pessoa da Al-Qaeda que ajudou. Né? É como se fosse uma coisa bem, bem pesada mesmo, assim, os inimigos, né? os samaritanos. Aí Jesus vai e começa a contar a história, a parábola do bom samaritano. Eu coloquei aqui para a gente ler. Né? Jesus retomou. O homem descia de Jerusalém a Jericó. Caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado, espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, que o viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando o lugar, viu e prosseguiu. Então, né, nessa história aí, tanto o sacerdote quanto o levita não viram o próximo naquela pessoa, né, que estava assaltada, que estava semi-morto ali no chão. Aí, um certo samaritano, em viagem, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou das suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: quem foi o mais próximo? Né? Qual dos 3, em sua opinião, foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí o doutor Ali responde, né? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus falou: vai você que faz o mesmo. Então, nessa história, vamos começar a falar de Jerusalém e Jericó. Né? A história começa assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, né, essa rota entre Jerusalém e Jericó era uma rota comercial muito, muito importante na época. Jerusalém era onde tinha o templo, né, onde ficavam a sinagoga, o templo principal, né, do judaísmo. Era como se fosse a sede do monoteísmo na época de Jesus. Né? Era a cidade santa, né, do judaísmo. Né? Era como se fosse, hoje em dia tem a Meca lá do pessoal do Islã, né? Então, ali, Jerusalém era a cidade santa dos judeus. E Jericó era onde ficavam os maiores palácios, onde as pessoas iam, onde tinham as piscinas, onde as pessoas se divertiam, né? onde tinha o comércio. Era uma cidade, vamos falar assim, dedicada aos prazeres mundanos.
Então, toda vez que se fala, né, de você descer de Jerusalém, por que está falando descer de Jerusalém para Jericó? Essa descida também significava uma descida saindo da parte espiritual para a parte material. É como se estivesse saindo da espiritualidade e vindo para o mundo material. Havia uma descida vibratória, né? Simbolicamente falando. Você sai da, da cidade santa para você ir para a cidade do pecado, vamos falar assim, Jericó. Né? Você ia de um lugar do alto para mais baixo, né? Do mais elevado para o mais inferior. E aí, a história é: um homem descia nesse caminho. E aí ele é assaltado, e ele é largado, despojado. Né? A história é assim: caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado, espancado, deixando semi-morto. Então, o homem é assaltado, roubam tudo, roubam a roupa dele, roubam tudo, ele fica lá caído no chão. Naquela época, como é que você vai identificar uma pessoa, se ela era um judeu, se era um samaritano, se ela era um escravo, um servo, né? Se ela era um grego? Como é que você identificava ela? Pela roupa. E o homem que foi assaltado, né, estava ali, semi-morto, sem roupa. Sem roupa. Não dava para identificar quem era ele. Então, uma pessoa que passasse ali, será que esse cara é judeu? Não dá para saber se é judeu. É samaritano? Não dá para saber. Né? Aí vem o sacerdote. O sacerdote olha aquele cara lá, não dá para saber quem é, ele passa direto. Por que o sacerdote passa direto? Os sacerdotes, ele também estava, e o sacerdote também estava descendo. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote. O sacerdote também estava descendo de Jerusalém para Jericó. O sacerdote, o trabalho dele exigia que ele estivesse puro. Se, pelas leis judaicas, está lá em Levítico, capítulo 11, se não me engano, ele dizia que ele não podia encostar em um cadáver. A única exceção, o único cadáver que ele podia encostar seria alguém da família dele. Então, ele não poderia encostar nos cadáveres. Se ele encostasse em um cadáver, ele se tornaria impuro. Ele precisaria passar por um processo de purificação que envolvia banhos em piscinas e comida, e jejum, e não sei o quê, e ficaria um tempão sem, pelo menos 7 dias sem trabalhar. E o trabalho dele no templo que dava a remuneração dele. Ele pegava os dividendos. Lembra que a gente falou que quando a pessoa levava um sacrifício, uma parte daquele sacrifício ficava com os sacerdotes, que era o pagamento deles, né? Para eles e para os levitas. Então, os sacerdotes eram os que realizavam todas as cerimônias, os rituais no templo. E o levita era como se fosse o coroinha, ele era o ajudante, os levitas eram os da tribo de Levi, né? Eram os que, do mesmo jeito que os sacerdotes também não podiam encostar em pessoa morta, porque senão eles também se tornariam impuros e não poderiam trabalhar. E o levita, então, do mesmo jeito, olha para aquela pessoa lá, que ele não sabia se estava viva ou estava morta, ele não queria se contaminar e passou direto. Né? Também não viu a pessoa que estava lá semi-morta como um próximo. Aí passa o samaritano. E é interessante que o samaritano, ele não fala o samaritano está descendo, está subindo. Ele fala assim, certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Né? Então, o sacerdote passou ao largo, passou adiante, e o levita também olhou para ele e foi embora. Aí vem o samaritano. O samaritano vem
percebe que estava em viagem, estava a trabalho, também estava indo trabalhar, viu, chegou perto dele e moveu-se de compaixão. Olha só que interessante. Aí, o que ele faz? Ele vai, aproxima-se dele e cuidou das suas chagas, derramando óleo e vinho, azeite e vinho. O que significa azeite e vinho? O azeite, ele tem capacidade, o óleo, né, o azeite tem propriedades anti-inflamatórias. E o vinho tinha álcool, ele servia como asepsia. E por que as pessoas levavam, quando estavam em viagem, levavam vinho e azeite? O azeite ele servia para acender as lâmpadas, para fazer luz, né? Você acendia, botava o azeite na lâmpada e acendia, colocava fogo e aquilo ali virava a tua luz. Então, o azeite também representa a luz. E o vinho, né, é a bebida dele, que ele usava também na sua viagem. Mas o vinho também é associado à alegria, né? Quando o vinho, as pessoas bebiam, ficavam alegres, né? Falavam assim, ficar alegre, vai ficando alterado, né? Ficar alegre. Então, o vinho significava alegria e o azeite significava luz. Então, você vê, né? O samaritano se enche de coração, se enche de compaixão. Quando o doutor da lei respondeu para Jesus, né? O que eu preciso fazer? Ele pergunta: o que eu preciso fazer para chegar no reino dos céus? Aí ele fala, ele mesmo responde, né? Amar a Deus todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Esse samaritano, quando chegou ali perto, ele se tocou de compaixão. O coração dele falou, compaixão. Aí, ele olhou para aquela pessoa e olhou para ela, como se fala assim, com cuidado. Ele quis cuidar da pessoa. Ele primeiro tratou, né? Primeiro ele cuidou das feridas da pessoa. Ele usou a bondade, né? De toda a tua oração e toda a sua alma, né? A alma dele era uma alma boa. Ele usou a bondade no atendimento. De toda a sua força e teu entendimento. Qual era a força que ele tinha? Quais eram as ferramentas que ele tinha na mão dele? O azeite e o vinho. Ele usou a força que ele tinha nas ferramentas que ele tinha. E o entendimento é porque ele tinha conhecimento para poder ajudar aquela pessoa que estava semi-morta. Aí, depois que ele fez, né, ele usou da bondade, usou o conhecimento dele, usou das ferramentas que ele tinha, né? Que o azeite, a luz, e o vinho, a alegria, esclarecimento, consolo, ele foi lá e colocou em seu próprio animal. Derramou óleo e vinho, depois colocou em seu próprio animal e conduziu à hospedaria e dispensou-lhes cuidado. Aí o que ele fez? Ele não carregou o semi-morto nas costas. Ele colocou, né, o assaltado em cima do burrico, do cavalo, da montaria que ele estava, do transporte, para que o cavalo, o burrico, sei lá, a mula, levasse o peso para ele. Ele não carregou. Ele tratou e colocou a pessoa no cavalo. Ele transportou, ele deu transporte e depois ele levou para a pousada, para a estalagem, onde ali ele poderia ter proteção e conforto. Depois, ele cuidou do ferido, né? Aí,
conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. Ele cuidou do ferido. No dia seguinte, quer dizer, então ele dormiu na hospedaria, cuidando da pessoa, do semi-morto lá, do que estava machucado, do homem. Aí, no dia seguinte, ele acordou, deu 2 denários para o hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, no meu regresso te pagarei. Então, ele deu dinheiro e foi embora e delegou outra pessoa para cuidar, né? Um cuidador. Olha só. Né? Aí, olha só essa história toda. Né? Ele cuidou, mas ele não carregou nas costas. Ele fez o que ele podia fazer ali e depois ele delegou alguém para fazer. Ele pagou essa pessoa para fazer. Essa pessoa que ele pagou para cuidar do homem também tem uma responsabilidade, não tem? Também vai cuidar daquela pessoa doente. Esse cuidador não perguntou também se aquela pessoa moribunda ali, quase, né, que, doente, machucada, se era judeu, se era samaritano, não perguntou nem se o próprio samaritano era, não só foi cuidar. Então, nessa história, né, Jesus mostra para os doutores da lei e para os próprios discípulos, porque lembra que foi Tiago e João queriam que tacar fogo nos samaritanos lá, nos samaritanos que não acolheram Jesus. Então ele conta essa história em que todo mundo que está ali, né, todos os personagens ali estão com os papéis invertidos em relação à crença comum. E aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Aí o samaritano responde: foi aquele que usou de misericórdia. Mas você vê, né? Vamos pensar. Quando a gente vai reencarnar, imagina que a gente está lá na espiritualidade. Estamos na espiritualidade. E a gente vai ter que vir aqui para a Terra. Quando a gente está aqui na Terra, no caminho, né, no nosso caminho, na nossa vida, se a gente der mole, se a gente for, vamos falar assim, se a gente não ficar vigilante, a gente pode ser atacado, não pode? Pode ser atacado por espíritos, pode ser atacado pelas nossas próprias paixões, a gente pode ser atacado pela opinião dos outros, a gente pode ser atacado fisicamente mesmo, por ladrões, né? A gente passa por diversas situações na nossa vida, toda vez que a gente não está vigilante. Outro dia eu li uma mensagem da Joana de Ângeles chamada Acidente. Está no livro Florações Evangélicas. Agora eu não lembro qual é o número. E nessa mensagem, muito interessante, é que ela fala, a certo ponto da mensagem, é que assim, existe acidente, mas você pode evitar acidente. Você não deve procurar acidente. Quando você procura, não é mais um acidente. Né? A gente tem a obrigação de cuidar do próprio corpo. E a gente fica vendo, assim, é muito simples, você está com um carro, eu estou aqui dirigindo. Eu começo a dirigir acima da velocidade permitida, entro numa curva, está chovendo, e derrapo, bato no poste. Foi um acidente ou foi uma imprudência minha? Né? Isso foi uma imprudência minha. Então, a gente passa na nossa vida por situações que nos deixam vulneráveis, em várias situações. Né? Na nossa vida, a gente passa por situações que podem nos deixar vulneráveis. E, às vezes, a gente faz essas besteiras e a gente pode ser atacado por qualquer coisa e a gente pode ficar semi-morto. Né?
ficar como se fossem semi-mortos no mundo, largados para lá. O Espírito Emmanuel, deixa eu pegar aqui o texto. Essa mensagem que eu vou ler aqui saiu no Reformador em 1966. A mensagem é semi-mortos. O homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e deixaram semi-morto. Em todos os tempos, encontramos também os semi-mortos da alma nas estradas do mundo. Os caídos a golpes de incompreensão. Os mutilados de espírito que a calúnia atropelou em pleno trabalho. Os cansados de solidão. Os que se emaranharam no espiral da revolta. Os envenenados de desespero. Os perseguidos pela dúvida destrutiva. Os prisioneiros da obsessão. As vítimas do desânimo. Os que sucumbiram à hipnose de sugestões infelizes. Os feridos de angústia. Os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendeste e colhereis o que sementeastes. A terra é tão somente a estalagem que chegaste ontem, da qual partireis amanhã. Acumulais tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo os outros, quando puderes. Sobretudo, meditai nos outros viadores em condições mais difíceis que as vossas e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Então, às vezes, esse semi-morto ali no caminho, será que Jesus não estava falando desses semi-mortos aqui? Dos incompreendidos, desorientados, dos que estão sozinhos, desesperados, esquecidos, obsediados, os desanimados, os depressivos, os angustiados. Porque somos nós, às vezes, que somos atacados. Né? E o homem assaltado, né? Quem é que são esses... Né? Quem são esses assaltantes aqui? Deixa eu achar aqui. Eu não coloquei. Desculpa. Quem são esses assaltantes, né? O que eles fazem? Já me lembrei, está aqui no final. Quem são esses assaltantes? É pena que a Ivana não está aqui, porque muitas vezes, dá licença, muitas vezes, né, nas casas espíritas, a gente faz essa historinha do bom samaritano, sempre falando de caridade e tal, e faz a representação, né? Faz o teatrinho ali da parábola. E aí a gente sempre se pergunta, né? Quem é que você acha que você é na parábola? Você é o levita? Você é o sacerdote? Ou você é o samaritano? E o assaltante? Quem são os assaltantes? Né? Os assaltantes aí são as paixões, as traições, as doenças, os obsessores, mágoa, raiva, revolta, a ambição desmedida, né? A vaidade. Tudo isso são coisas que assaltam a gente. Né? O homem, né? E nós somos o homem da parábola. A gente é que está descendo na estrada. A gente que saiu lá de Jerusalém e está indo para Jericó. É a gente que... como é que se diz? A gente que está na estrada. E nós é que damos mole, que às vezes somos, como se diz, assaltados. Nós é que somos despojados. Então, a nossa vida, né, é como se fosse a estrada entre Jerusalém e Jericó.
a gente precisa aprender a lidar nisso aí. E aí, Jesus, quando Jesus pergunta quem é que foi, quem era o próximo? Quem foi o próximo, mais próximo daquele homem que estava doente? Foi quem foi misericordioso. Mas, né, não é. A gente tem que entender ali essa história toda. Ele foi misericordioso, mas ele usou todas as ferramentas que ele tinha à disposição dele para ajudar o outro. A gente precisa também, a gente pode ajudar o outro. A gente pode usar tudo que a gente tem para ajudar os outros. Então, quando estava estudando aqui o Jorge Lará, nesse livro aqui, é engraçado, quando ele fala aqui né, do bom samaritano, de ajudar os outros. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ele fala assim, ó, o que o Espiritismo propõe é que a gente faça que nos emocionemos um com o outro. Se não nos emocionamos com o que estamos fazendo, seja preparar uma sopa, cortar o cabelo das crianças na creche, dar banho nos velhinhos do asilo, visitar doentes. Se fazemos essas tarefas mecanicamente ou até com raiva ou asco da alimentação das pessoas, melhor procurar outra ocupação. Se estamos preocupados em criticar o companheiro, em ser mais eficientes que ele, eu doei 10 cestos para o Natal, ele só doou uns itens. E vamos tecendo comentários amargos, tendo atitudes egoístas, então nós estamos bem distantes do que seja caridade. Aí ele fala, né? É óbvio que não dá para amar profundamente o trabalho da primeira vez, mas se nos dedicarmos, vamos desenvolvendo nossa capacidade de ter afeto e, ao nos defrontarmos com as pessoas que precisam de ajuda, nos movamos de íntima compaixão e não façamos as coisas mecanicamente. É preciso ver o outro, enxergá-lo, que foi o que o samaritano fez. Ele viu o outro. O sacerdote, quando ele desceu, a gente fala, esse sacerdote aí, né? Então vamos pensar aqui. Não sei quantos palestrantes espíritas tem aqui, mas vamos imaginar. Né? Quando eu vou lá para Allan Kardec, eu também desço aqui da minha casa lá para Cascatinha. Aí eu paro o carro numa rua e aí eu tenho que descer até chegar lá no centro. Então eu vou descendo. Se eu tiver para fazer uma palestra, acontecer alguma coisa no caminho, sei lá, um acidente, né? Deus me tomara que não aconteça, mas digamos lá, que já aconteceu uma vez, né? Um rapaz de garoto de moto caiu no chão, se machucou lá. O que eu vou fazer? Eu vou parar para ajudar ou eu vou passar direto? Eu vou reclamar que o trânsito parou e vou embora e vou descer. Ah, André, tem gente para fazer isso, né? Mas e se for na minha frente? E aquela pessoa que vai, né? Ah, eu tenho que ir embora, eu tenho que resolver, eu tenho outras coisas para fazer. A gente, às vezes, vê uma pessoa. Outro dia eu estava passando ali embaixo, agora, isso é verdade, lá no Allan Kardec. Quando a gente desce ali na rua, tem uma lixeira. E estava de noite, né? Já era 7 horas da noite, no inverno. E tem uma lixeira, de repente eu ouvi um barulho. Eu falei, nossa, é um rato. Quando eu vi, era uma pessoa na lixeira catando lixo. E aí? O que você vai fazer? Eu tinha que fazer palestra. Estava correndo. Uma pessoa dentro da lixeira catando lixo, revirando lixo. Para achar coisa para comer. Ali do lado do centro. Né? Aí, como é que a gente faz? Aí eu acho que eu fiz direitinho. Eu lembrei da palavra do bom samaritano, juro para vocês, e falei assim, moço, só precisa de ajuda, o que você está procurando? Não, estou procurando alguma coisa para comer, não sei o quê, mas no lixo, cara. Estou com fome. Vamos fazer o seguinte, vem aqui que a gente tem uma... Vou achar alguém para te ajudar. Aí fui com ele ali para o centro, entreguei ele, falei com uma pessoa lá estava na recepção, e a pessoa foi lá e ajudou.
né? Eu não sei o que foi que fizeram, mas a pessoa foi lá e ajudou ele. Eu fui fazer minha tarefa e ele foi ajudado, né? Porque a gente precisa olhar aquilo ali e se condoer com aquilo, né? E fazer igual o samaritano fez. Ele pegou, ele ajudou, né, usou o conhecimento dele, colocou no transporte e levou para a hospedaria. Isso é uma coisa bastante interessante que o Jorge Lara fala aqui, né? Ele não colocou o cara nas costas. Porque, às vezes, quando a gente pensa que vai ajudar alguém, esquece de coisa material. Imagina uma pessoa com um problema sério. Um drogado, um drogado na família. Como que você vai resolver isso? É a pessoa que tem que resolver, mas o que você pode fazer no máximo? Dar apoio para ela resolver o problema dela. Você não vai carregar ela nas costas, porque se você botar nas costas, quem é que vai mais longe? A pessoa em cima do cavalo ou a pessoa nas suas costas? Como é que você vai mais longe? Né? Então, ela precisa também ali, né? Você pode dar o transporte, você pode dar o caminho. Se ela quiser seguir, porque o homem podia não ter querido ajuda também, né? E quando ele chegou na estalagem, né, é interessante que ele pagou alguém para cuidar. Então, os cuidadores também fazem caridade, né? Os enfermeiros, as pessoas que tomam conta dos idosos. Então, a caridade ela é muito mais do que simplesmente você dar alguma coisa ou você é, ficar conduído. Ela precisa. Esse amor que Jesus falou ali, né, que o próprio doutor Dalai falou. Amar com toda o seu coração, a sua mente, a sua força e seu conhecimento. A gente precisa usar todas as nossas ferramentas para entender esse amor. Quando a gente fizer isso, a gente vamos ser espíritos mais evoluídos do que somos, né? E a gente vai chegar e vai entender, nossa, eu já estou num patamar acima, eu já amei, né? Eu já estou começando a amar com o meu coração, com a minha alma, né? Com a minha força e com o meu entendimento, né? Coração, alma, força e entendimento. Tem alguns lugares que falam mente em vez de alma, algumas traduções. Mas o que é isso? É você amar integralmente. A gente ainda dá mole, ainda erra, pelo menos no meu caso aqui, ainda não consigo mesmo. Mas a gente está tentando, a gente vai tentando, a gente vai conseguindo. Quem sabe, né? A gente entende que a gente, quando está descendo, né, tá indo de Jerusalém para Jericó, a gente tem que estar sempre vigilante, porque a gente precisa ir a Jericó. A gente precisa ir. Jericó são as coisas da matéria, a gente precisa ir na matéria. Não dá para viver no mundo da lua, infelizmente. Né? A gente não está mais no mundo espiritual, a gente está na Terra. A gente precisa ficar aqui, mas a gente pode ser vigilante. E quando a gente precisar, a gente tem que agir com a misericórdia do samaritano, do bom samaritano. Né? Então, acho que é essa a mensagem que o nosso amigo Lucas traz para a gente com essa parábola aí. Tá?